Você acabou de terminar um livro que custou uns 60 reais e tomou 12 horas da sua vida. Uma semaninha depois, alguém te pergunta sobre ele e... no máximo, você lembra vagamente umas 2 ou 3 coisinhas. É frustrante, né? A gente gasta tempo e dinheiro consumindo conteúdo, mas parece que não fica nada dentro da nossa cabeça. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Li um livro inteiro, achava que tinha aprendido pra caramba, aí quando eu mais precisava, cadê? Evaporou. E nesse vídeo eu vou te ensinar um sistema para você memorizar tudo o que lê e estuda. Eu uso ele de forma intuitiva há anos, desde os tempos de faculdade até hoje em dia para fazer os vídeos do canal. E não é nada complicado, é um método prático que qualquer um pode usar. Eu não tô de sacanagem não, você acha que conseguir pegar qualquer livro, ler e lembrar tudo o que estava escrito é coisa de ficção científica? Mas não é. Existem pessoas no mundo real que têm uma capacidade absurda de reter informação. Kim Peek era uma delas. Sua história é tão maluca que Hollywood fez um filme inteiro sobre ele, Rain Man. Saca só, o Kim conseguia memorizar um livro com uma precisão tão absurda que depois de ler uma só vez, ele escrevia ele todo de novo, palavra por palavra, e de trás pra frente. E não, isso não foi uma piada. Ele tinha decorado tantos mapas que se você falasse 2 cidades aleatórias no mundo, ele calculava mentalmente a rota mais curta entre elas. É simplesmente bizarro. Eu nem lembro o que eu comi no café da manhã de anteontem. Porém, Kimzinho tinha esses poderes por causa de uma condição médica raríssima. Ele nasceu com macrocefalia, ou seja, um cérebro maior do que o normal, e sem o corpo caloso, que é tipo uma ponte de neurônios que conecta os 2 lados do cérebro. Os cientistas acreditavam que isso forçou o cérebro dele a criar conexões novas para compensar. Imagina que você e o Kimzinho da massa fossem fazer a mesma prova agora. Quem você acha que iria melhor? A resposta é depende. Se fosse uma prova de ensino fundamental, que é basicamente decoreba, o Kim ia te destruir, sem tinha chance nenhuma. Mas, se fosse uma prova de faculdade, onde você precisa pensar, analisar, resolver problemas complexos, a realidade é que você provavelmente levaria melhor. Apesar dessa memória de computador bizarra, Kim tinha muita dificuldade com o raciocínio. E olha só que engraçado, é exatamente isso que você faz no seu dia a dia. Usa o conhecimento para resolver problemas reais. Ou seja, de nada adianta lembrar de tudo. E ainda bem, porque para a maioria de nós isso é literalmente impossível. O que realmente importa é lembrar do que você precisa lembrar na hora que precisa dessa informação. E aqui está o grande problema. Se eu te mostro um livro que você leu no último ano, seja para faculdade, trabalho ou pelo prazer da leitura, qual a chance de você conseguir me contar 5 pontos principais desse livro? Tô te falando, a gente gasta horas lendo, mas não consegue nem explicar, que dirá aplicar o que a gente lê. É como se o conhecimento entrasse por uma orelha e saísse pela outra. Mas será que dá pra mudar isso? É claro que não, a gente é burro pra caralho. É brincadeirinha, galera, é claro que dá. A maioria das pessoas acha que quanto mais informação consumir, mais vai memorizar. Aí fica lá usando técnicas de leitura mais rápida, ouvindo podcast em 3x, audiobook enquanto lava a louça. Só que não é assim que a coisa funciona. O segredo não é o tanto que entra na sua cabeça, é o tanto que você consegue tirar de lá na hora que precisa. E o método que eu vou te mostrar vai te ajudar a parar de ficar perdendo tempo consumindo conteúdo feito um maluco e focar em organizar as informações de um jeito que realmente funciona. A verdade é que não, você não vai virar o Kim Peek, não vai conseguir lembrar de tudo que lê, mas vai conseguir algo muito melhor, uma memória estratégica que funciona no mundo real. Pô, carequinha, que coisa linda! E como a gente faz isso? Com o método Campo. E antes de eu te mostrar esse maravilhoso método, eu preciso te falar de uma coisa que ajuda muito a minha organização pessoal, que é a Core T-shirt da Insider. Eu sei que pode parecer bobagem, tá? Mas desde que eu comecei a usar as roupas da Insider, tudo se tornou mais fácil e prático pra mim. Porque eu não preciso ficar pensando em que roupa que eu vou usar. É só escolher a cor. Porque eu sei que com as peças da Insider, eu vou estar tranquilo, confortável e muito bem vestido. E essa aqui, a Core T-shirt, é uma peça nova no meu guarda-roupa que eu estou amando. É extremamente versátil, tanto pro casual quanto pra uma coisa mais formal. É um pouco mais encorpado o tecido, tem uma texturinha também gostosa. O caimento é perfeito, as cores são maravilhosas. Ela não é básica, ela é essencial. E esse mês tá rolando uma promoção especial no site, até dia 25 de agosto. Em compras acima de R$ 399, você ganha uma meia Spectrum Socks Low. E em compras acima de R$ 599, você ganha um boné da Insider que é maravilhoso. A peça é boa, você leva um brinde e usando o cupom Léo Xavier você ganha mais 15% de
de desconto em toda a sua compra. É só clicar no primeiro link da descrição que você vai pro site da Insider, escolhe suas peças e começa a usar essa roupa que vai mudar a forma como você se veste. Muito obrigado, Insider, por acreditar no canal e por patrocinar esse vídeo. O método campo é um sistema para identificar exatamente que tipo de informação você está consumindo e como processar cada uma da forma certa. Porque, gente, esse é o segredo. Nem toda a informação é igual. Não dá para você usar a mesma estratégia para aprender a andar de bicicleta e para decorar a data da proclamação da República. Mas o que acontece se você usar a técnica errada? Um unicórnio morre. Falando sério, seu cérebro é extremamente seletivo. Se você não sinalizar que uma informação é importante, ele simplesmente joga fora. Ele só vai gastar energia para manter informações na sua mente que são necessárias. O método campo faz isso da forma mais eficiente possível. Ele funciona em duas etapas muito simples. A primeira é identificar em que letra do campo essa informação se encaixa. E a segunda etapa é aplicar o processo específico para fazer ela grudar na sua memória de longo prazo. Agora só falta você entender que diacho é campo. O C de campo é conceito. E conceito é basicamente a estrutura, o esqueleto da informação. É o que e o porquê de qualquer coisa que você está aprendendo. Pensa assim, conceito é tipo a fundação de uma casa. Se você não entende os conceitos fundamentais, é como tentar construir um prédio em cima de areia. Na primeira ventania tudo desaba. Ou vira Santos. Sem uma base conceitual sólida, o conhecimento se torna fragmentado e difícil de aplicar. Uma informação conceitual é quando você está aprendendo teorias, modelos, princípios e como as coisas se conectam. É diferente de decorar uma data ou uma fórmula, é entender como as peças do quebra-cabeça se encaixam. E quando você identifica que está lidando com um conceito, a técnica que você vai usar é um mapeamento. Esquece aquelas anotações lineares, uma coisa embaixo da outra, que parece uma listinha de compras. Conceitos funcionam em rede, tipo a internet, onde tudo se conecta. Pense em algum especialista que você conhece. Ele consegue começar falando de um assunto e em 2 minutos está explicando outro totalmente diferente, porque na cabeça dele, tudo está conectado. Já quem é iniciante vê cada informação como caixinhas separadas, sem conexão. É aí que entra o mapa mental. Você pega uma folha ou aplicativo que tem um monte por aí e vai desenhando as conexões entre as ideias. À medida que lê mais, você adiciona, move e reorganiza esse mapa. E a mágica acontece porque enquanto você faz esse processo, seu cérebro é obrigado a pensar: peraí, como que isso se conecta com aquilo ali? Essas conexões são exatamente o que faz você entender o assunto. Mas e se você está lendo, percebe que é um conceito, mas não tem tempo, material ou saco para mapear alguma coisa? Para de ler. É sério. Consuma menos e espere ter tempo para processar. Caso contrário, você só vai estar jogando tempo fora porque vai esquecer muito do que você está consumindo agora. Mas por que isso funciona? Quando você faz um mapa mental, está organizando o conhecimento em rede, forçando o cérebro a fazer essas conexões, como eu disse. Você usa palavras, elementos visuais, cores, formas, criando vários caminhos para lembrar da mesma informação. Além disso, mapear engaja diferentes áreas do seu cérebro ao mesmo tempo. O córtex visual, com processamento de imagem, cores e formas. O córtex pré-frontal, para organizar, planejar, decidir o que incluir e como conectar. E o lobo parietal, com a organização das informações. E tem um último detalhezinho. Seu cérebro, ele não organiza as coisas de forma linear. Ele interconecta tudo. Quando você faz mapas mentais, está traduzindo a informação para a linguagem que seu cérebro entende naturalmente. E agora, a gente vai para o tipo de coisa que eu mais faço nesse canal. Piadas sem graça para mascarar minha síndrome de impostor? Não. Analogias. Analogia é tipo uma ponte que conecta algo novo que você está aprendendo com algo que você já sabe. Na realidade é o tipo de informação mais fácil de trabalhar e lembrar, porque você não está começando do zero. É como quando alguém te explica que smartphone é tipo um computador de bolso. Instantaneamente, você entende um monte de coisa sobre smartphone. A analogia envolve a criação de comparações, metáforas e exemplos concretos que tornam conceitos abstratos mais tangíveis e relacionáveis. Basicamente, é quando você lê algo e pensa, isso aí é tipo quando... Ou então, isso me lembra esse exato momento. É o seu cérebro buscando conexões com algo que você já conhece. E como você faz para processar essas analogias? Quando você identifica que uma informação é análoga a algo que você já sabe, o processo que você vai usar é a crítica. E calma, não é pra sair xingando a analogia não, seu maluco negacionista. O pessoal vai falar que você é negacionista, porra. Negacionista, puta que pariu. Criticar aqui significa examinar se ela realmente funciona. Faça essas perguntas, por exemplo. Como essas duas coisas são parecidas? Em que elas são diferentes? Quando essa analogia para de fazer sentido? Existe alguma analogia melhor? Vou te dar um exemplo aqui.
O cérebro é como um computador. A semelhança, ambos processam informação, têm memória, fazem cálculos. Quais são as diferenças? O cérebro é algo orgânico, tem emoções, é criativo. O computador é binário, lógico e preciso. Quando que falha? O cérebro não tem delete, não pode ser formatado. O cérebro sonha. Tem alguma analogia que seja melhor? Talvez eu falar que o cérebro é como uma cidade. Tem diferentes bairros especializados. Tráfego de informações se adapta e cresce organicamente. E por que isso funciona? Como você já sabe, seu cérebro é viciado em fazer conexões. Quando você faz uma analogia, você está expandindo sua rede de conhecimento, em vez de criar um conhecimento novo isolado. E por que isso importa? Porque quanto mais conexões uma nova informação tiver com o que você já sabe, mais fácil será acessá-la e recuperá-la quando você precisar. Entenda uma coisa, a sua memória não é como um HD de computador que grava tudo exatamente como aconteceu. É mais parecido com um quebra-cabeça gigante. Cada nova peça precisa se encaixar com as que estão ali. E tem mais, quando você critica a analogia, testando onde ela funciona e onde falha, você força seu cérebro a solidificar tanto o conhecimento novo quanto o antigo na memória de longo prazo. E o resultado disso é que você cria múltiplos caminhos para chegar na mesma informação. E esse é o grande segredo, ter várias formas de se lembrar da mesma informação. É para isso que você precisa conectar essas informações com outras coisas. É tipo quando do nada numa festa chega uma pessoa que conhece todo mundo que tá ali. O cara deve ser importante. Para o seu cérebro é igualzinho. Quanto mais conexões uma informação tem, mais importante ela parece para o seu cérebro. Logo, ela merece ficar na memória de longo prazo. O M de campo é método. Enquanto o conceito é o que e o porquê, o método é o como fazer, as etapas práticas. É tipo a diferença entre assistir um vídeo de como dirigir e realmente sentar no carro e sair andando. Uma coisa é saber que tem que pisar na embreagem. Outra coisa é conseguir fazer isso sem passar vergonha na rua. Métodos são habilidades práticas. Programar, tocar violão, cozinhar, resolver problemas. Coisas que você só aprende fazendo. E como que você processa isso? Quando você identifica que está lidando com informação do tipo método, passo a passo, uma técnica, um procedimento, existe uma regrinha muito simples. Pratique o mais rápido possível. A maioria das pessoas faz uma maluquice. Ela lê, anota, grifa, destaca, pinta tudo colorido, relê, memoriza. E só depois de uma semana tenta praticar. Pô, mas aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Você estuda 3 horas sobre acorde e só vai pegar o violão 4 dias depois? Endoidou de vez? A estratégia certa é o seguinte: lê o método, aplica na hora. Não tem tempo de praticar agora? Para de ler e vai fazer outra coisa. Só volta a consumir quando tiver tempo de processar a informação praticando. Acho que já deu pra entender, né? Esse é o grande segredo. Tudo que você consome tem que ser processado. Se você só consome sem processar, é exatamente por isso que não guarda nada que estuda e lê. Por que essa prática funciona? Existem 3 tipos de memória no nosso cérebro. A memória semântica armazena conhecimento geral, tipo Paris é a capital da França. A episódica armazena experiências pessoais. E a procedural armazena habilidades motoras e procedimentos, tipo andar de bicicleta. E essa memória procedural só é consolidada e fortalecida através do quê? De prática ativa e repetida. Ou seja, tem que tirar o popozinho da cadeira e fazer. Você pode ler 1000 livros sobre natação. Se não entrar na piscina e praticar, vai ficar assim. O aprendizado de uma habilidade nova acontece em 3 fases. A primeira fase é a cognitiva. O seu foco está em compreender a tarefa, o que precisa fazer, as regras, os objetivos. É tipo quando você foi dirigir o carro pela primeira vez. Agora eu piso na embreagem, engata a primeira, solto, acelera ao mesmo tempo para o carro não morrer. Cada ação é pensada e exige atenção total. A segunda fase é associativa. O foco está mais em como fazer de forma mais suave e eficiente do que em o que fazer. Dirigindo, por exemplo, é quando você já consegue fazer as coisas com mais fluidez, mas ainda precisa se concentrar. E aí chega a terceira fase, que é autônoma, que é quando a habilidade se torna automatizada e inconsciente. Você já dirige conversando, ouvindo música e cantando como a Britney. It's Britney, bitch. E aqui vem a parte mais legal. Uma vez que vira automático, você nunca mais esquece. É por isso que você pode ficar anos sem andar de bicicleta e você sobe numa e anda tranquilo. E essas 3 letras que a gente viu até agora, conceito, analogia e método, são os tipos fundamentais de informação. São elas que te dão compreensão real e habilidade para resolver problemas complexos. Mas então por que tem PIO? Essas próximas 2 funcionam um pouquinho diferente. Elas são ferramentas para potencializar as anteriores e garantir que tudo fique gravado na sua memória. O P de campo são as provas. A prova transforma o abstrato em concreto, os fatos, dados, evidências e exemplos concretos que comprovam que aquilo que você aprendeu realmente funciona. Você pode entender o conceito de inflação, ainda mais vivendo no Brasil. Preços sobem quando tem muito dinheiro circulando, mas as provas são os dados específicos.
Em 1994, a inflação no Brasil era de 2.400% ao ano. Um Big Mac custava X e o salário mínimo era Y. Claramente estou inventando tudo isso na minha cabeça. Mas são informações bem detalhadas, às vezes meio chatas de decorar, mas que dão credibilidade e tornam tudo o que você está aprendendo real. E como você processa isso? Com informações de prova, você faz duas coisas muito simples. Primeiro, armazena. Encontrou um dado relevante, anota em algum lugar onde você consegue encontrar depois. Um aplicativo de notas, Notion, Obsidian, qualquer coisa, no seu mapa mental, tanto faz desde que você saiba onde está. E o segundo passo é testar. E essa é a parte mais importante. Pensa como você vai usar essa informação, como ela comprova o seu conceito. Quando você usaria esse dado? Por exemplo, você anotou que 70% das startups falham nos primeiros 2 anos. Agora testa, como isso comprova o risco empresarial? Eu usaria isso numa apresentação, numa discussão, numa decisão de investimento? Agora presta bem atenção no que eu vou te falar agora, porque isso é o que a maioria das pessoas erra. Identificou que é um dado, uma prova? Não fica lendo, relendo, faz anotaçãozinha colorida e põe sticker no caderno. Armazena rápido e volta para os conceitos, métodos e analogias, que são as coisas mais importantes. E por que isso tudo funciona? O seu cérebro ama exemplos concretos. É muito mais fácil lembrar de uma história ou um número específico do que lembrar de uma ideia abstrata. Quando você conecta conceito com prova concreta, novamente, você cria 2 caminhos para a mesma informação. Seu cérebro entende, opa, se tem dado concreto, isso aqui deve ser importante. Fora que esqueceu a teoria, talvez você lembre do exemplo, e vice-versa. E quando você testa como usaria aquela prova, força seu cérebro a realmente processar a informação, ao invés de só guardar aquilo. Ou seja, as provas são o que separam quem acha de quem sabe de verdade. Com dados concretos, você comprova que seu conhecimento é pautado na realidade. E por fim, o O de campo é organização. O sistema que você cria para guardar as informações detalhadas, que não são conceitos importantes, mas que você pode precisar consultar depois. Eu estou falando exatamente das provas, de datas exatas, fórmulas, códigos, estatísticas detalhadas, coisas que não necessariamente mudam sua compreensão do mundo e do assunto, mas que às vezes você precisa saber. Você sabe usar o seu celular, mas todos os números estão na sua agenda para consultar. Você não precisa decorar. E como você processa isso? Que eu vou roubar, tá? Porque a organização já é um processo em si. Usa tanto para a prova quanto para outros detalhes relevantes. E a regra de ouro, não gaste seu tempo tentando memorizar na hora. Então é simples, identificou uma informação útil? Anota no seu sistema. App de notas, flashcard, planilha, qualquer coisa. O importante é ter um lugar onde essas coisas ficam organizadas, para você saber exatamente aonde buscar as informações. E o segundo é revisa quando for necessário. Tem uma apresentação para fazer? Revisa 15 minutos por dia durante uma semana para ter fresquinho na memória os dados. E por que isso funciona? O seu cérebro tem uma capacidade limitada do que ele consegue armazenar. Se você lota ele com os mínimos detalhes de alguma coisa, não sobra espaço para processar os conceitos importantes. Quando você tem um sistema organizado para consultar informações específicas, libera espaço mental para o que realmente importa. Entender conceitos, criar conexões e desenvolver habilidades. E o resultado? A sua mente fica livre para pensar em alto nível, sabendo que os detalhes tão seguros e acessíveis. Pronto, agora você conhece os 5 tipos de informação que deve identificar ao consumir conteúdo e a técnica específica para processar cada uma delas. A chave para se lembrar de tudo o que lê é simples: manter o equilíbrio entre consumir e processar. Eu sei que pode parecer maluquice, agora tem que ficar pensando que tipo de informação é campo para cá, campo para lá, mas é exatamente por isso que funciona. Você precisa mostrar para o seu cérebro que o que você está consumindo é importante. E ele só entende isso quando você conecta ideias e pensa ativamente. Mas isso não é o mais importante. O que realmente importa é você começar. É melhor você dar o primeiro passo imperfeito do que ficar paralisado esperando o momento ideal. Esse é o método perfeito para mim. Começa com um campo, testa, muda para o que funciona melhor para você, tira uma letra, acrescenta 2 novas, cria o seu próprio método. Porque no final das contas, tempo é o ativo mais precioso que existe. Você gasta e nunca mais tem de volta. A forma como você escolhe gastar seu tempo é a forma que você escolhe viver a sua vida. Então, se você vai gastar ele lendo e estudando, por que não absorver de verdade o que você consome? E se você fizer isso com o método campo ou de qualquer outra maneira, eu posso te garantir que no futuro, quando você olhar para trás, não vai ver um monte de páginas viradas em vão. Você vai ver que cada livro absorvido, que cada ideia conectada terão moldado quem você se tornou. E nesse dia, você saberá que viveu a sua vida plenamente.